Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um céu da semana, um céu interior que eu gosto sempre de frisar, para olhar para dentro da gente como que o céu pode espelhar aqui dentro, né? E como que a gente pode trabalhar da melhor maneira essas questões. E essa semana a gente tem uma semana de lua minguante pela frente. Então, lembrando, né, dos ciclos da lua, pretendo fazer um vídeo aqui depois só falando sobre os ciclos da lua. A fase minguante é a fase de finalização, é a fase em que ela está se voltando para dentro para ficar escura novamente, para ser a lua nova, né, quando ela encontra com o sol. Então, é uma fase em que a gente também tem que olhar para dentro, a gente também tem que revisar algumas questões, refletir mais sobre as coisas que não estão mais dando certo na nossa vida. A gente tem que ter coragem para encarar essas feridas, encarar essas questões, porque o que acontece? Aquilo que a gente não tem coragem, aquilo que a gente não olha, acaba vindo para nossa vida, acaba chegando até nós de outra forma. Então, é muito mais fácil a gente ter essa coragem de refletir, de perceber o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que trabalhar, porque senão a vida ela vai ficar trazendo situações para gente para reforçar aquilo. Olha, você precisa olhar para isso, olha, você precisa trabalhar isso, porque tudo que a gente vê no nosso mundo externo é só um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, nenhuma pessoa que aparece na sua vida, nenhuma situação que acontece com você é por acaso. E quanto mais atento a gente está a isso, quanto mais a gente presta atenção nesses sinais, nessas sincronicidades, a gente começa a perceber o que isso está querendo trazer para a gente, o que isso está querendo mostrar para a gente de alguma forma. Então eu faço esse convite para essa semana vocês perceberem tudo o que acontecer com vocês, de diferente, pessoas, situações que aparecerem, porque elas são sim um sinal daquilo que vocês precisam olhar e trabalhar dentro de vocês, tá? Então a gente começa a semana com a lua minguante em Gêmeos, né? Hoje, inclusive, a gente tá com ela no céu até amanhã de manhã. E eu vejo como se cada lua durante essa semana viesse trazer um aspecto nosso que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa refletir, que a gente precisa finalizar. Então, lembrando sempre que é uma lua minguante, né? E a lua em Gêmeos é uma lua diária, uma lua racional, uma lua intelectual, uma lua de sociabilizar, né? De falar com as pessoas, de ter contato. Então, eu vejo muito essa questão da lua minguante para um dia, né? Ontem e hoje principalmente, para a gente rever os nossos conceitos, rever os nossos pensamentos, perceber se está tendo muito pensamento negativo, muita crença limitante vindo à tona, provavelmente é o que está acontecendo. Então, começar a perceber. Porque, por exemplo, se eu penso que tal coisa é difícil, ela vai ser difícil, isso é lógico, né? Então, tudo que tem à nossa volta reflete aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que vai ser desafiador, que vai aparecer, por exemplo, essas afirmações que a gente faz, nada dá certo comigo sempre, ou comigo sempre tem que ser difícil, comigo sempre tem que ter tal e tal coisa. Se você parar para perceber, é assim que acontece, mas não é porque você fala isso porque acontece, mas acontece isso porque você pensa assim. Tá? Então, começar a perceber esses padrões, essas questões e rever e pensar como que eu posso mudar isso. E eu não tô falando aqui que é fácil mudar de forma nenhuma, né? Mas pra gente realmente rever, só da gente perceber e colocar a nossa consciência ali já é o primeiro passo, já ajuda bastante. Então façam esse movimento de começar a perceber, será que eu não tô sendo negativa demais? Será que eu não tô pensando sempre no que de ruim pode acontecer? Se a gente parar para analisar logicamente, todas as situações, elas têm 50% de chance de dar certo ou de dar errado. A gente tem 50% de chance de um sim, a gente tem 50% de chance de um não. E já foi comprovado, enfim, mesmo quando você faz a mesma coisa 20 vezes, as 20 vezes
50% tá ali, mesmo que nas últimas tenha sido mais um do que o outro, aquilo não coincide, né, com aquele jogo em si. Então, cada vez é única. O que acontece é, a gente vai criando expectativas, a gente vai guardando bagagens de coisas que já aconteceram e a gente espelha nessa próxima, né? Então, a gente traz isso com a gente e tudo que a gente sente, tudo que a gente tem dentro da gente acontece, se reflete na nossa vida. A gente está criando o nosso mundo a cada momento, né? Como se fosse uma projeção mental mesmo, né? E falando aqui da Lua em Gêmeos é bem isso, é uma projeção mental. Então comecem a perceber realmente o que essas crenças estão criando na vida de vocês e comecem a mudar. Então, se tudo é difícil, comece a afirmar, não é fácil, para mim tudo dá sempre certo. Vocês vão perceber que no começo vai ter uma vozinha que vai falar, ah, não, mas é mentira, ah, não, mas sempre acontece dar errado. Lembra? Ele vai querer voltar naquele padrão, porque é assim que funciona. Mas a partir do momento que você insistir, que você perceber, que você trabalhar internamente, você vai perceber que as situações começam a mudar também. É como se fosse mágica mesmo, né? Porque a gente está criando o tempo todo. Então, de certa forma você está mudando a sua realidade. E é legal começar a perceber isso quando a gente faz, né, esse movimento. Então, eu convido vocês a olharem mais para essa questão da mente, né? Principalmente hoje. Aí amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a Lua já vai estar em Câncer. Aí a gente sai da mente e vai para o coração. Aí não tem como fugir. As emoções vão começar a surgir, os sentimentos, tudo aquilo que a gente já sentiu um dia, porque a Lua em Câncer, ela está muito ligada ao passado. Então, questões do passado mal resolvidas podem surgir, podem incomodar, tanto do que vem de fora, né, a própria situação em si volta, a própria pessoa em si volta, ou você vai estar muito pensando nisso, muito refletindo sobre isso, lembrando e revivendo. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Perceber que movimento que eu quero fazer aqui. Eu quero usar isso a meu favor, já que eu tô voltando nessa sensação, voltando nisso que me incomoda, e curar finalmente, não esperar voltar da próxima vez, porque vão ter outras vezes, né, se a gente não cura, ou eu vou ficar revivendo só por reviver, remoendo, me sentindo vítima, dramatizando. Qual que é a posição que você vai tomar diante disso? Então, nessa Lua em Câncer, que vai ser na terça e na quarta, fiquem atentos com isso, fiquem atentos com as emoções, elas podem estar mais afloradas. E também percebam o que vocês querem fazer com isso. Se vocês querem usar para o bem ou se vocês querem usar só para ficar remoendo aquilo e revivendo um sofrimento. Eu aconselho fazer aquele exercício do copo, que eu sempre falo aqui, que eu sempre passo. Tá aqui no meu IGTV, é um dos primeiros vídeos. Eu pretendo regravar ele melhor e colocar no YouTube, porque eu acho que lá é mais fácil de acessar o link. Aqui ele tá ficando muito para trás, né? Então eu vou tentar fazer isso. E tentar perceber esse movimento. Se perceber que tá meio choroso, que tá meio sensível, tentem também não entrar muito nisso. Bem, lembra que é uma fase, que é uma lua que traz mais essa sensibilidade, mas também, se vier alguma coisa importante, não fujam. Lembra de que Câncer também tem esse movimento de entrar na conchinha, então não voltem para a conchinha, aproveitem que o caranguejo saiu da conchinha e olhem para isso, e percebam de onde vem, por que eu tô me sentindo assim, o que eu posso fazer com isso, usar isso a seu favor. A gente tá já no mês 9, né, setembro, o ano tá acabando, foi um ano muito desafiador, eu sei, e foi principalmente porque Júpiter, né, em Escorpião, deu uma amplificada, né, ele expandiu, Júpiter expande, tanto para o bem quanto para o mal. Então ele expandiu todas as nossas dores, ele expandiu tudo que estava lá bem guardadinho, bem escondidinho, mas que precisava vir à tona, que precisava ser olhado para tudo que a gente tem que viver daqui para frente. Eu já falei isso também. Quando ele entrar em Sagitário, ele vai olhar para fora, ele vai olhar para novos horizontes, ele vai apontar a flecha dele e ele vai querer expandir
aí de uma maneira muito mais favorável, porque Sagitário é um signo de fogo, ele quer conhecer novos lugares, ele quer conhecer novas pessoas, ele quer expandir os seus conhecimentos, então ele quer ir para fora. E Escorpião é para dentro, então por isso que ele expandiu muito essas questões internas, né? Tá saindo meio que o lixo de todo mundo, né? Tudo que a gente guardava, tudo que a gente escondia tá vindo à tona. Mas por quê? Pra gente lembrar que tinha isso ali e que sem isso a vida fica mais leve, a vida fica mais fácil. Então deixa aí, trabalhar o desapego. Por isso que esse ano tá sendo tão difícil. É para trabalhar o desapego. Quem tem mais facilidade, deixa aí. Quem tem esse apego muito forte já é um pouco mais difícil, então por isso que tá pegando aí, tá? E aí essa lua em câncer, né, por ser de água também, ela sempre vai dar uma cutucada nessas questões, já que Júpiter no Escorpião tá expandindo. Só que Júpiter em Escorpião, ele tá saindo já, ele tá se despedindo. Em novembro ele já vai entrar em Sagitário. Então é como se fosse as chances finais. Eu considero essa uma das últimas e mais importantes, porque é em Virgem, né? Virgem, essa alunação que vai começar, ela fala muito dos processos de limpeza. Então aproveitar essa chance para finalizar o que tiver que finalizar e viver a vida com mais otimismo, no sentido de por que o melhor não pode vir? De novo, 50%. Se eu tenho 50% de chance de dar errado, das coisas serem ruins no futuro, eu também tenho 50% de chance de dar certo. Então, por que sempre se apegar no ruim? Por que sempre pensar que pode ser ruim, né? Para atrair isso para mim? Então, por que eu não posso pensar que vai ser bom? Pelo menos se for ruim, eu mantive a minha positividade, eu mantive a minha... Eu não digo nem esperança, porque eu não gosto dessa palavra, mas a minha confiança mesmo, de confiar que aquilo vai ser daquela forma. Porque se eu estiver confiando, se eu estiver alinhada, realmente vai ser assim. Então, não é que as coisas sempre dão errado, é que você pensa que elas sempre vão dar errado, você sente isso e você atrai isso. Então, tentem fazer esse experimento de tentar agora olhar que vai dar certo, para ver se aquilo não começa a mexer, se aquilo não começa a mudar, tá? Aí na quinta e na sexta a gente já vai ter a lua em Leão. E aí quando a gente fala de lua em Leão, numa semana de lua minguante, eu percebo muito essa questão da gente revisar, da gente olhar para dentro e trabalhar essa questão do ego, principalmente vindo, né, dessa onda de eclipses em Leão, de perceber o que foi trabalhado ali, né? Olhar para você, perceber seu valor, pessoas que têm uma certa insegurança, trabalhar essa questão da insegurança, pessoas que têm um ego um pouco mais inflado, que têm uma questão de achar que o mundo gira ao seu redor, trabalhar isso também. Então cada um vai ter um ponto ali, vai vir, percebam no externo, de novo, o externo é nosso maior espelho, então percebam no externo o que está vindo para você, o que você está espelhando ali que você precisa trabalhar, que você precisa olhar. Olhar também para os seus dons, para aquilo que você tem de bom, olhar para de que forma você pode contribuir para o mundo, até porque a gente está com o Sol em Virgem, querendo iluminar o mundo com algum servir, com alguma coisa que possa ser útil. E essa lua em Leão, ela dá essa coisa do brilho, do sol, né, do fogo, desse calor, só que ela vai estar minguante, né? Então eu não vejo muito essa questão de é bom para sair e tal, porque realmente é o momento da gente iluminar internamente, da gente olhar para dentro, colocar a lanterninha ali e perceber o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, né, para ter uma evolução real, né? Então fica esse convite na lua em Leão, na sexta-feira, né? Olhar para essa questão do eu, do ego, de uma maneira positiva ou não, perceber se você vem levando de uma maneira positiva ou não. Porque o mundo, ele passa muito pelo eu, né? O mundo, ele não existe uma unanimidade ali, né? Cada um vai ter a sua visão, vai acrescentando e vão somando, claro, né? Principalmente com o tempo, a gente vai criando egrégoras, né? Digamos assim, comunidades, visões em comum, mas passa sempre pelo eu, passa sempre pela nossa individualidade. A gente somos todos um, né? Mas nós somos também individual dentro desse todo. E aí perceber essa individualidade dentro de você e como você pode usar ela da melhor maneira para o todo, para o grupo, né? Que é bem esse eixo Leão e Aquário dos últimos eclipses.
a gente vai terminar esses eclipses em janeiro, então ainda tem um último para fechar. Então esse tema ainda tá um pouco para ser trabalhado. Então, no sábado, a partir das 11h30, a gente vai ter a Lua em Virgem e o Sol também em Virgem. Ainda não vai ser a Lua Nova oficialmente, porque vai ser só no domingo às 3h30 da tarde, mas no sábado a gente já vai ter essa energia. E eu acredito que o sábado vai ser um pouco mais desafiador ainda, porque ainda vai estar minguando. Então, Virgem já é um signo que tem muito essa questão da saúde, da cura, das limpezas, né? Um signo, uma energia, um signo, enfim, que gosta de organizar, de limpar, que gosta de tudo muito bem, né, limpo, clareado, nítido, né, e tudo que tiver sujo ali vai ter que limpar, vai ter que olhar, vai ter que enfrentar ali alguma coisa. Então, vai ser um dia legal para quem puder ficar mais tranquilo, olhar mais para dentro, fazer uma limpeza mesmo. Então, comer bem, tentar comer coisas mais leves. Pode dar, inclusive, limpezas físicas, tá? Tipo, ir no banheiro, dar dor de barriga, isso é super normal. Quando tem lua em Virgem no céu e a gente tem muitas coisas para limpar, parece que o corpo sente e ele dá essa limpada. Então, comer melhor para não ter esse problema, tomar um banho de ervas, fazer todo aquele processo de finalização. Eu vou passar aqui para vocês o que eu sempre passo, mas enfim, sentir dentro de você, fazer um ritualzinho ou ficar só mais quietinho mesmo. Fazer uma lista de tudo que você quer deixar aí, e aí fazer um ritual, seja com fogo, né, queimando, pode jogar no lixo que seja, ou na natureza, né, tipo, se for um papelzinho, picar, enterrar, não tem problema nenhum. Mas fazer esse movimento, porque o que acontece? Ritual parece uma coisa meio mística, parece uma coisa meio, enfim, que é comum na nossa sociedade, mas ele vem muito atrelado à religião. Mas eu vejo o ritual, enfim, algo que você faz com alguma intenção, que é esse o ponto, né? Como se fosse um chamado para o seu inconsciente perceber o que está acontecendo. Porque o que acontece? O nosso inconsciente, ele não entende linguagem, ele entende símbolo, ele entende ritual. Então, por exemplo, o casamento é um ritual, né? Como se fosse um ritual que mostra que eu estou engajada com o outro, né? Ele não passa disso, de um ritual em que eu me engajei e aquilo ficou selado. Ele é tão forte, né? Um ritual tão já afirmado na sociedade que realmente você sente presa a outra pessoa, né? E eu vejo o ritual como essa forma de engajamento através da sua intenção com o seu inconsciente, para que ele entenda, para que ele acesse, para que ele limpe, que ele jogue, enfim, para que ele faça aquilo que você está buscando, né, conversar com ele. Então eu vejo muito mais um ritual com você mesmo, com seu inconsciente, para ele entender essa linguagem, do que uma coisa muito mística, espiritual. É muito simbólico, mas é muito válido, porque é uma maneira da gente acessar o nosso interior. Então fazer essa lista, tomar banho de ervas, escrever seus sentimentos, seus pensamentos, né? Virgem gosta muito de escrever e depois, enfim, guardar, rever, perceber, porque às vezes você coloca no papel e você percebe que tem coisas ali que você não estava conseguindo ver só na cabeça, né? Você consegue ver de outra forma ali. Então eu recomendo tudo isso, mas eu vou falar melhor disso depois. Aí no domingo a gente tem a lua nova, aí semana que vem já vai ter uma outra energia, já vai ter uma energia de construção, de semear, de buscar aquilo que eu quero. Então nessa semana, é uma semana da gente focar naquilo que a gente não quer mais, daquilo que a gente quer deixar ir. Só que é um deixar ir sem dor, não é um deixar ir no sofrimento, porque na verdade daí você não tá deixando, você só tá acessando aquela dor, aí ela passa, se esconde de novo, daqui a um tempo ela vai voltar se ela não for bem resolvida. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? E todo mundo tem, né? Todo mundo tem a sua sujeirinha embaixo do tapete. Faz parte de toda a vida, toda a bagagem que a gente viveu. E a maneira que a gente lida com as nossas dores, que a gente lida com aquilo que não é tão aceitável.
E então eu quero muito também participar dessa mudança de olhar para isso. Claro que tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que têm facilidade em entrar em contato com sentimentos, para elas pode ser mais fácil, mas tem outras que têm outra visão, outra construção mais mental, enfim, cada um tem o seu tipo. Então tem pessoas que, por exemplo, se identificam com a minha mensagem ou se identificam com o que eu falo aqui, porque tem uma percepção diferente do céu, do mundo, da vida. Não é todo mundo que vai sentir todas essas luas, todas essas fases da mesma forma, tá? Então isso é importante frisar também. Então não é que não funciona ou que, isso é besteira. São só formas diferentes de ler a vida, o mundo, enfim, a subjetividade, né? Então você tem que ter uma abstração muito grande para perceber essas coisas, porque quem é muito racional, quem é muito concreto, tem uma dificuldade de perceber, mas não significa que não existe, né? A gente tem o sinal de Wi-Fi fazendo tudo isso tá funcionando agora, eu tô falando com vocês, e vocês sabem que existe, porque a gente está usando, né, essa energia. E ela é invisível, né? E é a mesma coisa com todo o campo energético que permeia, todas essas questões que ainda não foram, digamos, cientificamente comprovadas, a maioria já está sendo, mas enfim, não dá para negar que não existe, tá? Então, só para tentar justificar e explicar também que nem todo mundo vai sentir da mesma forma, tá bom? Então tá, então do céu é isso. Eu vou trazer a cartinha, a energia da semana, com o tarô Zen do Osho, que eu sempre uso. Ele tem essa carinha aqui atrás. E vale a pena pelas mensagens, enfim. Eu gosto muito. E para essa semana saiu a carta Momento da Colheita. E é engraçado sair essa carta, né? Porque eu sempre reflito um pouco, tento entender o que a carta, geralmente aquilo já me vem logo de cara, é isso, vou falar sobre isso. E essa carta ela é muito positiva, né? Tipo, o momento da colheita, mas uma semana de lua minguante, o que pode ser? E aí eu percebi que, na verdade, é para a gente também olhar para aquilo que a gente já colheu, para aquilo de bom que aconteceu nesse ciclo e nos últimos anos, enfim, para olhar também para aquilo que você já colheu. Então, é como se agora fosse o momento de você colher e se recolher, você colher e fazer a limpeza do solo, preparar para a próxima colheita, mas de certa forma ainda assim é um momento de finalização. A colheita ela é o final do ciclo, o momento em que você vai colher aquilo que você plantou. E é interessante pensar nisso, porque a colheita pode ser boa ou ruim. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Se você plantou umas sementes que não foram tão boas, elas não vão crescer e se desenvolver da maneira que você esperava. E aí vai vir a decepção, você vai ter que trabalhar a frustração. Então perceber que colheita você está tendo. Porque tudo que está acontecendo na nossa vida agora é a colheita daquilo que a gente plantou um dia. Seja isso que for. E o que você tiver agora na sua frente vai dizer muito de que tipo de colheita você fez, que tipo de colheita foi, né? E então refletir sobre isso. Mas também saber, e isso está muito alinhado com o próximo ciclo que está para começar, que a gente está no momento de plantar novas sementes. Então, o que você quer para a próxima colheita precisa ser pensado e plantado agora, tá? E não tem nada de errado com isso, né? Sair um pouco também do que foi, do passado. Não é porque a última colheita não foi tão boa que agora vai ter que ser assim, vai ter que continuar sendo assim. É só escolher melhores sementes, é só fazer novas escolhas. Então, reflitam, né, sobre essa questão da colheita na vida de vocês, qual está sendo a colheita de vocês. E quais sementes você quer plantar, já começar a escolher essas sementes, inclusive no domingo. É legal fazer uma listinha com as intenções de vocês para o próximo ciclo. Pensar que o ano está acabando, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa diferente, ainda dá tempo de mudar alguma coisa, ainda dá tempo de revisar talvez aquela lista que você fez lá em janeiro e perceber se não tem alguma coisa ali que ainda dá para fazer. Sempre dá tempo. Na verdade, o tempo é uma ilusão, né? O que só existe o agora. Então, sempre vai ser agora, sempre vai ser o momento certo, né? Basta a gente escolher, basta a gente fazer esse movimento, tá bom?
Então, uma ótima semana para vocês. Um beijo. Até mais.